Foi agraciado com uma maravilhosa, singela entrevista do presidente do Brasil, recém-saído de uma cirurgia na cabeça, aliás, dois procedimentos, né? Depois de um sangramento na cabeça. Uma das entrevistas mais lindas que eu já vi no Fantástico. É muito amor envolvido, sabe? É muito carinho, é muita paixão. E lá estava Lula, sentado, dando essa entrevista ali, com o chapéuzinho dele, parecendo até um chefe da máfia. Talvez não parecendo, porque ele é um chefe, né, do maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Então, ele tá bem a caráter, assim. Você olha, você vê ali um chefe de um crime organizado mesmo, né? Mas aí teve um momento na entrevista que foi o momento que mais chamou a atenção. É um momento onde parece que o Fantástico desmente o Lula. Falou, tá errado isso aqui, o Fantástico, sempre um dos maiores apoiadores, faz propaganda, faz campanha. Como é que o William Bonner falou mesmo? O senhor não deve mais nada para a justiça. Aí sai esse trecho aqui do Lula. Eles desmentiram o Lula no programa da Globo de maior audiência do Brasil. Achei interessante isso. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Rapaz, eu acho que ninguém que foi julgado no Brasil teve mais direito de defesa do que cidadão. Só pra você ter uma ideia, eles entraram com 400 recursos. 400. Entraram 11 vezes para retirar o julgamento de Curitiba. Na 11ª vez eles conseguiram. O STF mudou a interpretação da prisão em segunda instância para tirar esse cara da cadeia. Ninguém, nunca na história do crime organizado alguém teve tantos benefícios quanto esse aqui. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu não tive, eu fui preso primeiro, mas depois eu me defender. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado. Mudaram a interpretação da Constituição para tirar esse criminoso da cadeia. Tem cabimento? E o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. Parece que o CEP estava errado. Tentaram 10 vezes antes fazer exatamente isso. Na 11ª, o Fachin foi lá, mesmo, rapaz, olha, acho que a gente errou 10 vezes, vamos liberar o Lula. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF validou o julgamento da segunda turma, que considerou então o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Presidente. Aí vem a parte. Sérgio Moro foi considerado parcial na condenação. Sérgio Moro não fez 1/1000 do que o Alexandre de Moraes está fazendo em todos esses inquéritos e processos que ele está abrindo contra a direita, contra Bolsonaro, contra a Braga Neto. Ele não fez 1/10. Mas ele foi suspenso, né? Foi retirado, afastado das investigações contra Lula. Depois o STF vai lá e acaba com a Lava Jato. Agora o Dias Toffoli devolvendo todo o dinheiro, liberando as multas. Inclusive, o Dias Toffoli hoje é reconhecido internacionalmente como o ministro da Suprema Corte que mais ajuda o crime e a corrupção. É o juiz dos corruptos. Isso, inclusive, saiu até no Transparência Internacional. E aí o Dias Toffoli vai lá e processa o Transparência Internacional baseado na fake news. É uma loucura atrás da outra que está acontecendo aqui. Mas, o curioso... O Fantástico desmentindo o Deus deles. O Lula tá lá colocando 200 milhões na Globo por ano e o Fantástico desmentindo. Lula teve defesa, foi descondenado. Basicamente o Fantástico falou isso, né? O Lula foi descondenado, mudaram a interpretação da Constituição para soltar um criminoso, depois Fachin libera ele para poder ser candidato. E aí, daí em diante, você já sabe, infelizmente nós temos hoje esse ladrão, não tem palavra... melhor para descrever o Lula, né? Nós temos esse ladrão sentado. Cadê o ladrãozinho aqui? Ó? Aqui. Nós temos esse ladrão aqui sentado na cadeira da presidência. Gente, o cara foi retirado da cadeia para ser colocado na presidência. E falam que o Brasil está tudo normal. A democracia está punjante, o Estado Democrático de Direito está sendo defendido. O único problema, na verdade, são vocês que não aceitam isso e ficam reclamando. E aí isso atrapalha a democracia. Então vocês têm que ser censurados através de uma decisão no STF que não existe em nenhum outro lugar do mundo democrático. Vai ser a primeira vez onde as redes sociais, as Big Techs, serão obrigadas, a partir delas, a censura, senão elas serão processadas pelos ministros do STF. É muita loucura.
É inexplicável. Você vai tentar explicar isso para uma pessoa dos Estados Unidos, ele não consegue entender. Eles ficam, não, peraí, mas quem que é o presidente? É Alexandre de Moraes ou Lula? Eles não sabem. A gente não sabe. A gente não sabe. Até eu estranho. Quando falaram que o presidente do Brasil estava passando por uma cirurgia, eu falei, mas o Moraes está tão saudável, a gente não sabe mais o que está acontecendo no Brasil. Mas, Globo dando sinais de que já está querendo abandonar o Lula, isso é verdade. Um abraço. Correu risco de acontecer o pior, diz médico de Lula. Em entrevista ao Fantástico, Roberto Calil Filho afirma que a hemorragia cerebral colocou a vida do petista em risco. Outra informação, militar da Marinha deve ser o primeiro a ser expulso das Forças Armadas pelo 8 de janeiro. Eu vou trazer para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Taxação de importados chega a 100% após novo aumento de imposto. É um aumento do imposto com muito amor, entendeu? Governo de centro-esquerda acaba de ser derrubado na Alemanha. Sim, 394, não 207 e 116 abstência. Vamos aqui com a informação de Donald Trump, um assunto que vem repercutindo no mundo inteiro. O mundo inteiro em alerta máxima e é incrível, né? Vem um presidente de direita e coisas não normais começam a acontecer. No Brasil não foi diferente. Bolsonaro assumiu, veio o vírus lá, que arrebentou com todo mundo. Mesmo assim, o vírus aqui no nosso país, o governo do presidente Bolsonaro conseguiu sair bem, acima até dos Estados Unidos, mas agora Trump assumindo, vê um assunto que vem abalando o mundo inteiro. Trump acaba de dizer que o governo americano sabe de onde vieram os OVNIs e onde foram. O governo sabe o que está acontecendo. Nossos militares sabem de onde vieram. Eles sabem de onde vieram e para onde foram. Preste bem atenção aqui que o assunto é sério. Coisas não normais vêm acontecendo no mundo inteiro. New Jersey ports. It seems like the American people have a big disconnect. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people, and they should, because the people are really, I mean, they happen to be over Bedminster. We should know They're very close to Bedminster. I think maybe I won't spend the weekend in Bedminster. I've decided to cancel my trip. Have you received an intelligence briefing on the drones? I don't want to comment on that. Have you been Do you have any reason to think they're... É um assunto que vem repercutindo no mundo inteiro. O Twitter mesmo parou para falar sobre OVNIs. Você acredita no ET? OVNI? Deixa aqui nos comentários. Minha opinião, demorou muito para a gente saber que existe sim ET, OVNI, e que cada ano que passa vem aparecendo cada vez mais. E Trump já ligou a alerta máxima, vai colocar os militares para investigar o que está acontecendo, e mais informações bombásticas podem vir a qualquer momento. Você acredita em ET? OVNI? Deixa aqui nos comentários que é muito importante. Continuando aqui, blogueira militante do PT critica Lula por não ter passado a presidência para Alckmin na sua ausência e faz comparação com uma ditadura. Uma coisa importante é que o vice assume na ausência do titular, que é uma coisa que a ditadura não deixou. O presidente tem que passar a presidência quando ele sai do país, quando ele vai para um centro cirúrgico, onde ele vai tomar uma anestesia geral, ele também
tem que fazer isso. O presidente Lula deu uma entrevista excelente, mostrando que o bom humor de sempre estava ali. Inclusive, ele falou que estava usando chapéu, porque ele é tecnicamente bonito, mas com aquele chapéu ele estava tentando esconder o curativo, que está deixando ele meio feio. Então, ele fez várias brincadeiras e falou coisas sérias. Mas, de qualquer maneira, ele mostrou que ele mesmo se surpreendeu com a gravidade do quadro. Né? Ele mesmo, ele deixou claro, ele foi transparente sobre isso. Naquele momento, ele até se emocionou um pouco, naquele momento em que falam, olha, é muito grave, vem imediatamente, ele achando que estava tudo bem, né? Que era só uma dor de cabeça, mas... Né? Porque tinha tomado muito sol, e aí ele vai para fazer uma cirurgia invasiva, como disse a Daniela, muito invasiva, que foi a primeira. A segunda foi a embolização, foi uma técnica nova, que é muito menos invasiva, e é por precaução. Mas, de qualquer maneira, não foi trivial o que aconteceu, não foi simples, foi sério, felizmente está tudo bem, mas mostra exatamente que ele fala que o objetivo dele é levar o país, nesse período que ele governa, para a normalidade. Uma coisa importante na normalidade é que o vice assume na ausência do titular, que é uma coisa que a ditadura não deixou, por exemplo. A ditadura não deixou, Pedro Aleixo, a ditadura não deixou em momentos como, em vários momentos, quer dizer, vice não assume. Então, e além do mais, a relação entre o Lula e o Alckmin claramente, visivelmente boa. Sabe, não tem ali bicudos que não se bicam, né? Olha que ele veio do Tucanato, o Alckmin, né? O Alckmin, mas eu acho que ele tirou ali. Tirou o bico. O bico, quando ele foi para o PSD. Aí ele, na verdade, então, isso era o que ele devia ter feito. Toda essa história nos dá essa lição, né? Não é possível só ser quando sai do país, quando vai fazer qualquer cirurgia. É importante que seja feito isso. Mas, e agora, ele está mais bem orientado. Não fazer, ele já estava de volta à esteira. Ele estava correndo, né? Sendo muito pouco tempo depois do momento que ele caiu, e ele explicou de uma forma muito engraçada a maneira como ele caiu. É engraçado agora, né? Que a gente sabe que está tudo bem, mas ele estava dizendo que estava cortando a unha da mão e não do pé. Já tinha cortado e tal. E aí ele fala a seguinte expressão, né? Vocês viram, né? Eu fui afastei, em vez de levantar e colocar o que eu cortei a unha, eu tirei o bumbum da cadeira e meu bumbum não levitou. Então, ele fez com graça, charme, mas o fato é que não foi nada trivial e deveria ter sido cumprido esse protocolo de passar para o vice. E agora ele tem que tomar todo o cuidado na volta, realmente, todos os cuidados o presidente Lula deve ter, e seguindo realmente tudo que os médicos vão orientar para ele voltar devagar. Não vai devagar, né? Nem na esteira, não precisa nem subir na esteira devagar. Não, nada de esteira, 60 dias sem fazer exercício físico. Tanta gente gostaria de ficar 60 dias sem fazer, não é? Por recomendação médica. Por recomendação isso é que é o mais médica. Impressionante, Dani. Fala aí, Dani. Eu amanhã cedo vou estar correndo. Pois eu também. Olha que amanhã tem conexão, mas fala, Dani. Jornalista fala sobre corrupção no STF e ministro ficam sem palavras. Também, aqui em Mato Grosso teve um caso, né, de um advogado que foi assassinado e através do celular dele o CNJ pegou, colocou em xeque quase todo o sistema judiciário, né, 4 ministros do STJ sob suspeição por conta dos seus assessores, e recentemente o ministro Nunes Marques do STF foi investigado nesses diálogos que estão sendo investigados. E o STF avocou todo o processo para ele, né? Como que está isso? Por que se avocou esse processo e se realmente isso prejudica mesmo a imagem do judiciário, né? Tendo diálogos supostos dentro de sentença. Eu acho que, obrigado pela pergunta, mas a pergunta já contém uma resposta. Os fatos estão sendo investigados. Como se entendeu que poderia haver repercussão na esfera da prerrogativa de foro, esse processo foi, a pedido da Procuradoria-Geral, para o Supremo, foi distribuído ao ministro Zanin, que ficará responsável, então, por conduzir as investigações. Todos nós estamos interessados, a partir do próprio CNJ, acho que deu curso a essas investigações, nós estamos interessados no esclarecimento desses fatos. Nem tudo que se divulga é necessariamente verdadeiro, é preciso ter muita cautela também em relação a essas divulgações, é preciso ter muita reflexão em torno disso. Isso vale para nós, vale para as autoridades investigadoras e vale para a imprensa, mas o judiciário está e estará empenhado em esclarecer esses fatos com a rapidez possível.
Porque esse general cujo nome, Gonçalves Dias, onde teve filmagem, data e horas, continua livre, leve e solto. Olha quem chegou, rapaz, olha. Meu malvado favorito, rapaz, é o meu malvado favorito. Chegou, olha só, o que a PM não fez, ele fez. Olha aqui. Entrou todo faceiro, conferiu a porta, conferiu a outra. Nosso general malvado favorito. É ele. Tava ali o tempo todo praticamente, né? Ó, porque só desce quem subiu. Aqui tá descendo, então as escadas estão subindo, né? Ou vai reto, né? Então, como é que funciona esse negócio? Não sei, nunca fui lá. Mas é isso aí. Ei! Ministro da Defesa de Lula diz que não acredita em golpe no dia 8 de janeiro. Todos os golpes que você vê na história, vem as Forças Armadas na frente e o povo atrás. Em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara isso que foi condenado agora há 17 anos. O perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu tive com, quer dizer, assisti alguns deles lá naquela noite, eram pessoas sem a menor expressão, me desculpem. Lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra como se pudesse mudar o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar. Uma nota de um general, uma nota de ninguém da reserva. A postura das Forças Armadas foi uma postura absolutamente... Tarcísio afirma que irá disputar a reeleição e ajudará Bolsonaro ou um candidato de centro-direita para a presidência em 2026. Eu entendo que a direita fez realmente uma grande eleição, porque ela soube trazer o centro junto, isso é muito importante. A direita tem dois caminhos, se isolar e amargar derrotas, ou trazer o centro e colher vitórias. Se isolar seria ir para a extrema, etc. Claro, e eu entendo que a direita soube fazer a escolha correta. Então soube fazer alianças, trouxe o centro junto, colheu vitórias. Não estou falando só de vitória eleitoral, não. Ela vai poder colher vitórias importantes, manter, por exemplo, no Congresso, reformas importantes que foram feitas ao longo dos últimos anos, que têm garantido a inércia do Brasil hoje. Ou seja, se o Brasil tem tido uma situação, uma performance econômica interessante ainda, apesar dos problemas fiscais, apesar do excesso de gasto, né, da falta de apreço pelo fiscal, se deve a esse volume de reformas que foram aprovadas nos últimos anos. Um volume brutal e que garantiu para nós esse lastro, né, essa condição de caminhar com alguma tranquilidade nesse período. Então é por isso que a economia vem performando. E a direita soube enxergar isso. Eu entendo o seguinte, eu sou muito fiel àqueles que me elegeram. Então eu tive um grande apreço da população de São Paulo que me acolheu e nós temos projetos muito interessantes e muitos para entregar em 28, em 29, 30. O que me motiva a ficar em São Paulo? A entrega desses projetos. Por isso, qual é a minha opção, qual é o meu caminho em 26? É continuar em São Paulo e, obviamente, fazer um bom trabalho para ajudar um grupo em 26 a chegar à presidência da República. Nós temos uma grande liderança da direita, que é o Bolsonaro, e eu entendo que o candidato viável vai ser o próprio Bolsonaro ou aquele que ele ungir, né? Então, na minha cabeça, mas é o Bolsonaro. A situação dele está muito difícil, né? Ficou mais difícil ainda. Mas quantas vezes a gente já viu situações sendo revertidas, né? Enfim, a gente tem esse desenho muito claro. Para mim, o Bolsonaro continua sendo um grande ator da direita, vai ser na eleição de 26, independente de qualquer coisa. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou buscar a reeleição e vou trabalhar para que o Estado de São Paulo possa entregar o máximo para esse candidato que representa o campo da centro-direita em 26. Tarcísio diz que o erro de Bolsonaro foi estressamento e que ele teria causado entre instituições e o discurso ruim sobre vacinas. Alguns motivos levaram a isso. Veja que o discurso sobre vacina foi ruim, apesar de ter se comprado vacina para todo mundo, 600 milhões de doses foram adquiridas. As pessoas chegavam a um determinado ponto que elas escolhiam que tipo de vacina elas iam tomar. Elas podiam tomar vacina de RNA mensageiro. Eu acho que fácil dizer que o grande erro foi esse. E um pouco esse estressamento entre as instituições, né? Porque isso gera alguma preocupação. Talvez se não tivesse isso, eu acho que teria um caminho muito pavimentado, porque havia muito resultado. Houve uma quantidade de reformas brutal sendo aprovadas, né? Então a gente começa com uma reforma da Previdência, passa por uma autonomia do Banco Central, né? População faz fila gigante para receber cabeça de peixe, elogia Lula e critica Bolsonaro. Associação Mascocão e Tony Brito, há 14 anos ajudando a comunidade. Hoje, dia 13,
8/12 de 2024. Estamos aqui, ó, na associação. Olha as coisas de Deus chegando, as coisas boas, ó. Ó, fartura. Cuida, mano. É garoto, viu, pessoal? E ó, pessoal, pode criticar nas redes sociais, pode falar mal do Mascocão, mas é 14 anos, não é só cabeça de peixe, não, ó, sabe? É pão, é verdura, é sopão. Obrigado aí, bolsonaristas, vocês que me criticaram aí, ó. Manda uma aí, pessoal bolsonarista, não critica o Mascocão, não, faz alguma coisa. Vocês querem cabeça de peixe? Quer, pessoal, ó. Bora, fui. Há 14 anos ajudando a comunidade, viu? Vai fazer o almoço aí. Vai fazer o almoço ainda? Pronto. Não tem picanha, mas tem cabeça de peixe. Meus amigos, preste bem atenção na informação do dia e me ajude a compartilhar. Correu risco de acontecer o pior, diz médico de Lula. De acordo com o médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, Roberto Calil Filho, o quadro de hemorragia cerebral colocou a vida do petista em risco. Foi uma situação bastante crítica, com risco real de piora, afirmou Calil ao programa Fantástico da TV Globo. Exames realizados em Brasília revelaram a seriedade do estado de saúde de Lula, gerando preocupação entre os médicos e no próprio presidente. Em resposta, ele foi transferido para São Paulo, onde se submeteu a uma cirurgia, que foi bem sucedida. Depois de uma semana de recuperação intensiva, Lula recebeu alta médica no domingo, dia 15. Os médicos ainda consideram que o presidente está em condições de se candidatar à reeleição em 2026, quando o seu atual mandato se encerra. Eles falando que estava tudo normal, que era uma cirurgia tranquila, e agora vem com essa bomba, falando que o risco de acontecer o pior poderia acontecer. Colocou a vida do presidente Lula em risco. Ele poderia ter morrido, mas naquele momento estava tudo bem, tudo tranquilo. Não passou o cargo para Geraldo Alckmin, assumiu o Brasil. Alguma coisa de estranho está acontecendo nesse governo. Militar da Marinha deve ser o primeiro a ser expulso das Forças Armadas pelo 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, encaminhou à Marinha um despacho informando que o suboficial Marco Antônio Braga Caldas foi condenado a 14 anos de prisão em razão de sua participação nos atos do 8 de janeiro. Com isso, ele deve se tornar o primeiro militar a ser expulso das Forças Armadas por conta desses eventos. De acordo com o Código Penal Militar, a condenação de uma praça a pena privativa de liberdade superior a 2 anos implica automaticamente sua exclusão das Forças Armadas. Com a certidão de trânsito em julgado, a Marinha deverá, conforme a lei, dar início ao processo de exclusão de Caldas de seus quadros. Atualmente, na reserva remunerada, Caldas perderá sua condição de militar, incluindo direitos adquiridos ao longo da carreira, como graduação de suboficial. No entanto, seu salário continuará sendo pago a seus dependentes em razão da chamada morte ficta, em uma situação em que o indivíduo deixa de existir para a instituição militar, mas seus familiares mantêm os direitos financeiros. Além disso, o militar enfrenta o bloqueio de bens e valores, medida determinada pelo STF para assegurar a compensação dos prejuízos causados ao patrimônio público. Tá aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.